Seja bem-vindo a mais um podcast Faixa Preta e no tema de hoje a gente vai falar de funis de baixo custo, funis de aquisição de isca paga ou gratuita para você conseguir escalar clientes e essa base você fazer a venda de produtos de alto valor agregado. Hoje eu estou aqui com o Matheus Matuta, um mestre aí do marketing, o gênio dos funis, e o Matuta aqui está fazendo um trabalho fenomenal na FuSales de trazer tickets, low tickets para depois conversar com essa pessoa que, em vez de ser um lead, na verdade é um cliente. E por ser um cliente, ele está mais aberto aí a ouvir o que a gente tem para falar. Então, boa. Matuta, seja muito bem-vindo. O que você obrigado. tem a dizer do tema de hoje? Nossa, é um tema que eu já estudei muito, eu já escalei muito low ticket até para dar lucro. Okay. Mas a visão que a gente tem aqui dentro da FuSales, eu vejo que é a visão que realmente coloca o low ticket no lugar de onde ele deveria estar desde o início. Que é para trazer escala para uma operação que já gera lucro, sabe? E é uma coisa que as pessoas que vendem low ticket não conseguem perceber pela questão de achar que somente vender no automático, como eles dizem, é algo que vai trazer o resultado que eles querem, quando na verdade eles lutam para ter uma oferta que por pouco tempo vai acontecer ali, mas depois de um tempo vai acabar saturando, enquanto eles poderiam utilizar essa oportunidade para faturar 10, 20, 30 vezes mais do que eles faturam hoje. Legal. Então, o funil low ticket gera escala e o funil comercial gera lucro. E quando soma, o que acontece? Você consegue escalar lucro e não escalar problema. Legal. Que é o que geralmente acontece. Olha só. E, gente, em qualquer indústria de varejo, indústria que a margem é apertada, não uma indústria legal de se estar. Eu não gostaria de estar num negócio com uma margem apertada. Exato. Sabe? Então, a gente tem alguns produtos de margem apertada, mas para ter acesso a esse cliente. Exato. E aí, quando o cliente está dentro de casa, né, ele está da porta para dentro, não da porta para fora. O pessoal chama esse tipo de produto de front-end, ou então produto de entrada. Só que muita gente não consegue perceber que o produto de entrada deveria levar para algum lugar. E a maior parte das empresas tem somente produtos de entrada. Então é como se você tivesse uma casa com um monte de porta, mas sem nenhuma janela. Ou então um monte de porta que não leva para lugar nenhum, né? Sem teto, sem nada. Exatamente. É só com uma sala, né? Não tem um quarto depois, não tem um aposento depois. Então, para construir uma empresa de verdade, é legal ter dois tipos de funis, pelo menos, né? Que é um funil de aquisição de clientes e esse funil de monetização. Enquanto a gente fala sobre funis próprios para aquisição, seja eles pagos ou gratuitos, a gente está falando sobre escalar a empresa. Pô, é um assunto super legal, né? Escala de empresa, só que sem perder margem. Que é essa mentalidade que a gente vai construir durante todo o podcast também. Sim, muito interessante. A gente mudou muito a ótica, que antes a gente tinha, aqui na FuSales, antes de você chegar, a gente sabia do funil de baixo ticket, né, que ele era possível, agora a gente vai entrar com força total nisso, mas a gente tinha um funil de isca, né, que o cliente ele baixa um material que vai ajudar ele, mas em geral gratuito. Sim. Só que esse funil de isca ele tinha vantagens e desvantagens, né? A gente neutralizou as desvantagens, ficou só com as vantagens. Qual que é a desvantagem no funil de isca? Ele traz um lead barato, mas ele dá um trabalho muito grande para o comercial tracionar essa pessoa que baixou uma isca, não necessariamente quer falar com o teu time ou quer conhecer a sua solução, só quer resolver o problema dela. Tracionar esse cliente para um agendamento com o closer. Sim. E aí a gente resolveu isso, né, essa desvantagem com automação, com processo eficiente de SDR, mas vinha um volume muito grande. E vinha um custo barato, no final das contas ficava barato, por quê? Porque a gente conseguia ter eficiência com o time comercial, mas tinha que ter muita eficiência. E aí quando a gente começou a mudar a ótica do funil agora, que ele é uma isca, mas uma isca paga, só tem o objetivo daquele cliente ele virar um contato. Não necessariamente a gente quer ganhar dinheiro na FuSales com esse produto, mas quando ele entra, eu vi uma coisa fenomenal que você fez, que quando a pessoa comprou o produto, ela deu todas as informações dos desafios que ela tem para vencer na empresa dela, no caso, né? Isso. Então ela deu um mapa do que ela tem de problema para a gente poder entrar em contato e tentar resolver. Não, exatamente isso. E assim, o funil de low ticket, ele tem alguns problemas que geralmente as pessoas, elas... quando vão construir esse tipo de funil para aquisição, principalmente, acabam tendo. E, assim, um dos problemas principais que eu vejo para gerar clientes que vão realmente comprar os próximos passos é primeiro ter esses próximos passos para depois construir os produtos de entrada, sabe? Uau.
E você falou sobre isso, né? Sobre essa questão de fazer a pesquisa pós-compra. Por que eu, por exemplo, escolhi vender esse produto somente agora, quando eu já tinha o meu produto interno? Né? Quando a gente já tem lá o nosso produto principal, que é o programa de aceleração, já tem o PAC, por exemplo, Sim. já tem o High Sales Consulting, né? Vai ter lá o grupo Master High Sales em breve, né? Sim, então, exato. Quem estiver assistindo, quando estiver assistindo, talvez já lançou, será? Com o empresário que fatura 3 milhões no ano, e depois tem outro grupo que é com o empresário que fatura 12, né? Então. 12 milhões por ano. Então, são vários níveis ali que você vai vender para o mesmo tipo de empresário, só mudando a questão de faturamento dele e o quanto que ele pode realmente pagar o ticket dele. Mas, no geral, o cliente ideal é o mesmo. Sim. Né? Claro, o ICP muda um pouco, né? Porque o cara, para entrar em um grupo, tem algumas qualificações que no outro não tem, mas... Então, no funil de aquisição, a gente precisa conversar com essa mesma pessoa, porque o que as pessoas mais erram, Vinícius, é o seguinte: criar um produto de aquisição que seja um produto que é topo de funil. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui o Master Sales Script, que acontece muito com o Master Sales Script, que é um script de vendas. Vem closer por ele. Sim. O que a gente poderia fazer, por exemplo, no funil de aquisição, para garantir que a pessoa que está vindo por ali é realmente empresário? Se a gente tivesse, por exemplo, um script para treinamento de time comercial. Exatamente. Quem quer treinar o time comercial ou é gerente comercial, e aí geralmente não toma decisão dentro da empresa, mas em sua maior parte é o empresário. Né? Que legal. E aí a gente já conseguiria, por meio de mudança de comunicação, e aí colocando a pessoa em um meio ou fundo de funil, fazer com que a pessoa certa baixasse o produto, ou então comprasse meu produto. E foi uma das coisas que a gente estava até conversando sobre a questão lá de otimização, sabe? Sim. Se você vende, por exemplo, um produto para uma pessoa que quer iniciar um processo de vendas, você está vendendo para um cara que é topo de funil, que não vendeu nada ainda. Exatamente. Se você vende algo para ele otimizar o que ele já tem, ele precisa ter algo para conseguir otimizar. Essa sacada foi genial. E olha, tem muito erro que o pessoal comete relacionado a isso. Tá? Primeiramente, o pessoal fala que quem compra produto barato não compra caro. Não tem nada a ver. Né? E aí justamente faz isso, atrai uma pessoa, vou vender o barato para quem está começando. Sim. E aí, como é que você vende uma coisa depois para essa pessoa que está começando, se ela não pode nem pagar porque ela está começando, ela não está no momento dela. Exato. Então, o funil de isca, e a gente não chama aqui na Full Sales, a gente resolveu mudar o nome. O de entrada é o produto até com valor agregado maior, que as pessoas entram direto por ele. Tá? A gente coloca o pessoal para entrar nesse produto, depois está tendo uma revenda fenomenal. Por exemplo, a gente teve que parar de vender produto de RH para fora, porque os nossos clientes do programa de aceleração estavam consumindo toda a contratação de RH. A gente vai ter que contratar agora uma gestora, mais uma pessoa de RH, para atender essa base interna, essa pessoa que comprou pelo produto de entrada, que é o programa de aceleração, que é um dos principais aqui nossos, né? A gente tem outro, o High Sales Consulting, os grupos avançados, mas a gente começa a vender para dentro dessa base. E aí, o que a gente quer aumentar? A gente quer aumentar essa base. E o produto de que muita gente chama de entrada, Matuta, pra gente a gente chama de isca. Então, porque, é na verdade, de aquisição, né? Pois é uma isca. É uma aquisição, é uma isca. A gente chamou de isca. Aquisição, nem todo mundo entende aquisição. A gente sempre fala que é isca ou aquisição. E a gente só tinha isca gratuita. Agora a gente está transformando em isca paga. Porque quando é pago, tem dois efeitos. A pessoa se compromete, dá valor, e também ela se torna psicologicamente nossa cliente já. Existe um tipo de inversão de polaridade. Exatamente. Né? E é legal que você estava falando sobre a questão da pesquisa pós-compra. Por ser um produto que é meio fundo de funil, quando eu vou ler a pesquisa, eu coloco a pessoa para responder essa pesquisa pós-compra, então a pessoa ela vai ler aquela pesquisa, ela vai entender aquela pesquisa como algo que é próprio da satisfação do produto que ela acabou de comprar, ela responde com o coração aberto. Uma pesquisa que, por exemplo, se eu colocasse para qualquer outra pessoa responder, ela talvez ficaria até... falaria que não ia responder, ou então que não ia responder algumas coisas ali da forma que ela respondeu ali daquela forma. E era muito completo. Exatamente. E eu pedia para ser completo, né? Você tinha um gatilho muito interessante. Quanto mais completo você responder, melhor vai ser o bônus que eu vou te entregar baseado nas suas respostas. É isso. Cara, achei fenomenal. Tinham pessoas que colocavam ali um parágrafo completo, com todos os... Né? A redação, quase.
Cara, que interessante, você consegue informação da pessoa e eu tenho certeza, a gente vai fazer um teste, né? Um produto de 97, eu vi cada empresário alto nível lá, gente faturando mais de 1 milhão, comprou produto de 97, Exato. né? E aí eu aposto, a gente listou quem que é interessante para o próximo passo, era 75%, 80% interessante para o próximo passo, porque justamente você não ensinou a fazer um funil, você ensinou a otimizar um funil, ou seja, para a jornada da pessoa que já está mais avançada. Isso. E eu tenho certeza, desses 75%, a gente vai falar aí para o público depois, né? Qual percentual vai responder a mensagem? Vai ser absurdamente maior do que alguém que não respondeu nenhuma pesquisa, que pegou uma lista gratuita, que pegou uma isca gratuita. Então, às vezes, você Já gastou... posso até falar. Pode? Que legal. É porque com algumas pessoas já entrei em contato. Que massa. E aí? E aí as pessoas que eu entrei em contato falam assim, nossa, é sério? Ele quer fazer uma call comigo. Até pessoas que faturam bem, Uau. entendeu? Uau. Então pessoas Olha. que faturam bem falam assim, caramba, olha só, ele olhou pra mim, sabe? Ele leu a pesquisa. Porque tem muita gente que faz esse tipo de pesquisa de satisfação, mas nunca lê. Só coloca lá pra parecer que aconteceu alguma coisa, entendeu? Sim. O que as pessoas não sabem é que, na verdade eles sabem, eles já manjam, porque eles já são mais macaco velho de mercado, já Sim, entendem bem como sim. tá funcionando. Teve até um cara que virou e falou assim, tô só esperando fazer oferta. Então já sabe o que vai rolar. Mas o que eu percebo é que essas pessoas respondem e eles querem ir pro próximo passo, porque sabem que estão participando de um processo e esse processo não termina na compra daquele produto de R$ 97. Que legal. Que legal. Tem uma outra questão também que é legal pontuar, que é o seguinte, eu falei sobre isso no EAD de Isca, que eu gravei hoje. Aqui, onde eu tô sentado, você tava gravando agora, né? Eu gravei Legal. um treinamento completo para os nossos acelerados, Aham. falando sobre funil de aquisição de Isca. Nossa, cara. Tá Nossa, surreal. foi muito legal, deu uma aula, foi uma das aulas mais longas, foi uma aula assim bem completa, com Que tudo legal. que precisava ser falado realmente. Depois eu dei até vários exemplos. Então, para quem já é acelerado, deve ter o AD já para eles lá, né? Quando esse Massa. podcast for lançado, Sim. já deve estar liberado o Massa. EAD. E lá eu falei sobre algumas coisas que, por exemplo, para quando você vende um produto de ticket mais baixo, você precisa se preocupar com algumas coisas que você não se preocuparia com um produto de ticket maior. Por exemplo, existe uma métrica que é o VMC. VMC, O que é isso? eu vou te explicar, olha Ok. só. O VMC, ele é uma tradução de uma sigla que o Russell usa no livro dele, do Dotcom Secrets, que é o segredos do .com, que é o ACV. O que é o ACV? É o Average Cart Value. É o valor médio de carrinho, VMC. Sim. Quando você vende um produto de ticket muito baixinho, por ter uma margem um pouco mais baixa, você não consegue escalar ele muito bem. Então você precisa aumentar o VMC do teu produto. E nesse meio tempo, o que você precisa entender? Que, primeiro, produtos de ticket baixo, geralmente quando as pessoas compram, elas vão querer comprar no Pix. Não compram no cartão de crédito. Não é, por exemplo, quando você vende produto de ticket muito maior e as pessoas querem parcelar, por exemplo. Sim. Então, por ser um produto de ticket mais baixo, as pessoas pagam no Pix. E, naturalmente, nas plataformas de vendas onde você vende, a maior parte delas faz o seguinte. Você gerou um Pix inicial pela compra e na página de upsell só aparece a oferta de upsell caso a pessoa tenha comprado via cartão de crédito. Porque senão ela tem que gerar um novo Pix para pagar o upsell. Então, a taxa de upsell imediato em venda de produtos de tickets mais baratos, para você conseguir escalar ao máximo, você precisa se preocupar com esse VMC. Mas não dá para colocar Sim. upsell. Então, onde é que você ganha dinheiro ali para conseguir ter uma margem um pouco maior, aumentar o valor médio de carrinho, para conseguir escalar isso para trazer mais pessoas para ir para o teu time comercial? Já que a maior parte das pessoas compra via Pix, você precisa adicionar ali order bumps. Ok. Que são order bumps, são o quê? São produtos complementares ao produto inicial. Quem faz muito isso é o McDonald's. Ok. Você vai Dá um comprar melhor exemplo. Um Big Mac, aí o cara vira pra você e fala assim, ó, coque fritas acompanha, senhor? Aí você fala, acompanha, pronto, adiciona um order bump ali, quase dobra o lucro que eles têm. Uau. E assim, na época que fizeram um estudo sobre order bumps, né, na época, dobrava realmente o lucro, ia para 2,5 vezes mais o lucro, porque a Coca-Cola para eles é muito barato e batata também. Só que eles colocam num ticket maior, que com relação ao produto inicial não fica tão grande, mas a margem deles dobra Uau. quando eles adicionam batata e coca. Uau. Mesma coisa acontece quando você vai, por exemplo, no cinema e você adiciona pipoca quando você vai comprar o filme. Uau. A pipoca no cinema é muito cara, não é? Sim.
mas aumenta tanto a margem do cinema que eles acabam nem ganhando dinheiro com o filme em si. Eles ganham dinheiro com a pipoca e com as coisas que eles vendem lá dentro. Uau, cara, uau. Realmente, muito caro. Pipoca de cinema Mas é porque funciona é dessa quase forma. um jantar, meu Deus do E céu. o que é legal? Se você faz um funil de aquisição pensando em não ter lucro inicial, mas você quer escalar ele ao máximo para que a partir da escala dele você consiga trazer leads qualificados para fazer fechamento no teu comercial, colocando order bumps específicos e estratégicos dentro do teu produto de aquisição, além de você gerar mais valor para o teu cliente, você consegue ter um valor médio de carrinho maior. Que legal, que legal. Um valor médio de carrinho maior, você tem um lucro maior em cada uma das vendas que você faz de ticket mais baixo. Com um lucro maior, você consegue escalar mais. Olha! Entendeu? Uau! Cara, ia até te perguntar, tá, mas, Matheus, a gente não ganha dinheiro nesse ticket menor. Aí você matou a pau. É E isso. quanto mais a gente trabalhar até esse order bump, esse detalhinho de batatas acompanha, olha que detalhe bobo. Batatas acompanha, dobrou o lucro do McDonald's. Só que esse lucro que você citou é pra gente reinvestir mais. Exato. Porque, de fato, o lucro grande vai ser quando esse cliente está na nossa base, um cliente desse. Por exemplo, a gente tem produto que vai até 300 mil reais, né? Imagina que um contato desse 97, a gente mapeou uns 5 lá que você fala, cara, esses aqui vão comprar esse produto porque está na jornada deles, é algo completo. Faz muito sentido, né? Pois é, então a pessoa comprou de 97, mas eles têm o potencial, têm a necessidade e tem a credibilidade também na gente, já acompanham a gente para comprar um de 300 mil reais. Ou seja, eu alinhei essa isca exatamente com o cliente ideal que a gente quer trazer. Exato. E às vezes você quer só otimizar e ganhar muita escala nesse ponto principal, que é para trazer mais gente para a base, da base você ofertar coisas mais personalizadas agora com comercial. Lembrando, esse produtinho barato a gente vende direto no checkout. Então a gente não é contra você mandar gente direto para o checkout aqui, mas a gente é contra de você só ter essa estratégia aqui e você não trabalhar um a um personalizado, que uma venda pode ser 300 mil. Eu falei aqui para muita gente que tem um produto nosso que a gente parou de vender, mas era o produto que a gente melhor vendeu. A cada 10 apresentações, eu fechei 5 de 240 mil reais. E é um produto que, sim, a gente lotou, né? Porque é um produto que a gente toca operações comerciais dos nossos clientes. Porque é uma necessidade muito grande para o Sim, sim. E além dos 240 mil, a gente tem um feed performance que hoje é um produto que a gente ganha 1 milhão por ano. Tá? Então, se você oferecer ofertas bem trabalhadas para o seu cliente, tem um colega meu que vai oferecer um programa de 1 milhão de reais para construir casas em Alphaville. Ele pega um cliente, esse cliente paga 1 milhão e ele fala assim, a promessa dele: em vez de você ter uma casa de 5 milhões e pagar 5 milhões por ela, você paga os mesmos 5 milhões e você tem 2 casas. Eu resolvo todo o resto para você: obra, construção, terreno, licenciamento, arquitetura, a venda. Oferta muito boa. Né? Exatamente. Então, se ele pega um potencial investidor, paga, por exemplo, o evento dele do Paulo está 10 mil reais. Mas a pessoa entra lá, paga 10 mil reais, que é nem esse ticket, né, de isca tão pequeno, mas é ainda assim uma isca. Conhece o Paulo, vê a estrutura dele de construtora e dá um cheque para ele de 1 milhão. Só que às vezes a intenção do Paulo não era nem ganhar muito dinheiro com esse evento de 10 mil. Às vezes não é, porque isso dá custo. Mas a intenção é vender o próximo passo e atrair essa pessoa. Agora é um cliente que dá atenção. Quando a pessoa paga mais caro ou paga alguma coisa, ela dá mais atenção do que alguém que vem de forma barata. Isso a gente vê muito em desafio online, né, Matuto? Verdade. Existe o desafio. É muito engraçado isso. A gente viu um colega nosso fazendo um desafio de R$97. Ele cobrava R$97. E ele pagava R$200 para cada pessoa lá dentro. Ou seja, ele tomava um prejuízo nesse ingresso. De $100. Né? Pois é, R$100. Só que ele sabia que percentualmente o pessoal que paga para estar lá, a conversão é muito maior. Ele fez 1 milhão em 1 hora. Com as pessoas que estavam lá dentro. Então, olha que legal. Para aí no ponto, não esquece vamos lá, o que você ia vamos falar. lá. Mas olha que legal. Se ele tivesse um order bump de R$47 e conseguisse aumentar o ticket médio dele, vamos colocar em 30%, o quanto mais ele não poderia escalar? Exatamente. Tendo o mesmo prejuízo de R$100. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Essa Gostei, que é a cara. questão. Genial, genial. Cara, quem tá em casa, assim, quando vier, esse cara não vai vir sempre, ele tá em São Paulo, tá querendo vir pro Rio de Janeiro, mas a gente vai ter também um podcast lá em São Paulo, já tô organizando.
Você que é empresário, fatura alto, fala com a gente caso você queira participar do nosso podcast chamado High Sales, que é um podcast que a gente vai entrevistar empresários que estão no alto nível de jogo para trocar experiência, trocar ideia. Mas quando tiver um podcast com esse cara aqui, não deixa de assistir até o final, que tem ouro. E já está raptado, já está aqui na Full Sales. Caso você queira ter acesso à mente dele, claro, você vai estar com a gente aqui também. Você vai ter acesso à minha mente, à mente desse cara. São pessoas brilhantes e competentes que já trilharam muito resultado. E tudo isso que ele está falando é de pessoa que estuda demais, já pegou informação lá de fora. Ele citou até o livro do Russell Brunson, que é o Dotcom Secrets. Ele sabe tudo do mercado americano lá fora, que está muito mais à frente do brasileiro. Então a gente está unindo o know-how do Matheus de fazer esse game aqui de atrair cliente com o know-how comercial que gera lucro e também previsibilidade, né? É isso. Exatamente. Então, Matheus, Mas volta, você estava falando lá sobre o desafio, que ele conseguiu bater 1 milhão de reais. Que você abriu parênteses, tem que fechar parênteses, tá? Ele investiu 200 mil reais, teve 100 mil de bilheteria desse desafio online, um desafio de 5 dias, né? Era para investimento financeiro. Ele faturou 1 milhão em 1 hora e muito mais porque ele tem time comercial acoplado, tá? Então ele ofereceu um produto de 6 mil, mas ele tem produto de 20, 60 e 300 mil reais também, né? Ele é da mesma escola, né, nossa americana. A gente participou de mastermind de mentoria de um cara que era o número 1 dos Estados Unidos, que é o Fábio Soares, é o número 1 de marketing e por acaso ele é brasileiro. E esse cara, sendo o número 1 lá dos Estados Unidos de marketing, veio aqui para o Brasil fazer uma mentoria, sendo que ele poderia fazer lá fora. Ele falou que ia ganhar muito mais, resolveu fazer aqui porque ele falou com o Russell Brunson, que é hoje considerado o maior nome do marketing digital do Brasil. Do Brasil não, do mundo. E aí falou assim: Fábio, onde está seu coração? E aí o Fábio falou: meu coração está no Brasil. E ele falou: ó, Fábio, então vai para o Brasil. E aí a gente se conheceu lá nessa escola, né? O Matuta também, naquela época, também já sabia bastante, sempre acompanhou lá fora, eu também acompanhei a gente lá fora. E esse colega nosso também é dessa escola, em que você cria ofertas, múltiplas ofertas com preços diferentes, acoplando vários funis ao time de vendas. Um empilhamento de funis com uma escada de valor, né? Exatamente, em que você aproveita o máximo, né, de valor de cada cliente. Ou seja, pode ter um cliente que pagaria você 300 mil reais em vários nichos, né? O nego deve estar olhando para a gente, nossa, 300 mil reais numa oferta. Quando você quebra a crença sobre o que você pode oferecer, você começa a oferecer muito mais. E graças a Deus eu estava nessa escola, porque quando a gente já começou a empresa, Matheus, os produtos que a gente mais vendeu era de 240 mil. Startou bem a empresa. E aí, se você tiver só um produto de R$1.000 e a pessoa poderia cogitar comprar uma solução de 250, 100 mil que seja, você perde 99 aí. Não, e tem uma outra crença também, que você falou sobre comprar caro, né? Mas tem uma outra crença em alguns mercados sobre comprar barato. Por exemplo, as pessoas acham que médico não compra nada barato. Não, para médico tem que ser mais caro. Só que no caso, o nosso amigo, né, que a gente estava comentando, vende para médicos. Os de R$97. Sim. Então ele conseguiu encher a bilheteria com 100 mil reais. Exatamente. Né, de faturamento no produto de R$97 para médicos, que é uma pessoa que geralmente é vista como alguém que não compra produtos baratos por serem vistos como de baixa qualidade. Sim. Só que a questão é que ele vendeu um produto que era de meio e fundo de funil para uma pessoa específica, que é aquela pessoa ali que iria comprar aquilo. Então a oferta acaba ficando boa porque foi feita para a pessoa. Sabe? Exatamente. Então existe essa outra crença também. Mas o que eu vejo mais é o seguinte: quanto mais a oferta é bem trabalhada para ser vendida para o cliente ideal em si, melhor. Eu tive um caso de uma cliente de consultoria que ela tem uma escola de inglês. Uhum. E ela começou a fazer um desafio também, é R$47. E aí eu perguntei para ela: nossa, Ana, o nome dela é Ana, né? Ana, qual foi a qualificação de público com relação ao lançamento gratuito que você fazia antes dentro desse desafio? Aí ela falou: totalmente diferente. Cara, parecia que eu tava num episódio de Game of Thrones quando as pessoas iam se apresentar. Uau. Tipo, de tantos cargos, tantas coisas que as pessoas faziam, um público totalmente diferente só por ter pagado R$47 a mais ali. Que não entra curioso, né? Não entra curioso. A pessoa que quer participar realmente é a pessoa que está comprometida. E se você faz um produto que é meio e fundo de funil para aquela pessoa em específico, melhor ainda, sabe? Exatamente. Você atrai a pessoa certa. Atrai a pessoa certa. E até quando a gente vai voltar a linkar o comercial, o que a gente viu? Como é que a gente tirou as desvantagens de ter o funil de isca? Cobrando.
E olha que interessante, você já falou para mim, poxa, se a gente colocar uma isca de 19, pode ser que o custo para isca é 8. E hoje o nosso custo de lead, às vezes, é 12. Exato. Então a gente ganha dinheiro e a pessoa está mais comprometida, se a gente acertar em consegue cheio. escalar mais com um CAC zero. Com CAC zero. Eu tenho um amigo meu que eu até zoei com ele, porque ele começou a escalar esse tipo de funil para vender também mentoria de ticket maior. Isso há uns 2 anos atrás. Faz muito tempo. Faz um tempo que até que eu não falo com ele. Depois eu vou mandar mensagem. E eu falava pra ele, eu brincava que era CAC negativo. O cara pagava pra ser teu cliente. Sacou? Sim. Então, tipo, é porque o funil de aquisição é feito pra você conseguir, por meio da venda de ticket mais baixo, basear o teu custo por aquisição de cliente com relação ao custo que você tá tendo ali, né? Então, o CPA com relação ao LTV, né? O quanto você ganha em cada cliente com relação ao custo que você tem para ter aquele cliente. Então, o ideal é você ficar no 0 a 0, ou então ficar até com prejuízo. Só que no caso dele, ele ganhava dinheiro para ter um cliente que ia comprar de novo dele. Exato, o funil de isca não é feito para você ganhar dinheiro, é feito para você escalar. Se ganhar dinheiro, ótimo, mas não é o foco. E tem às vezes até tem alguma coisa errada de ganhar dinheiro, porque você está escalando menos. Você tem que escalar até não ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, se hoje a pessoa ela escalou para fazer 30 mil reais por mês com um funil de aquisição, e ela está colocando em tráfego, ou então está colocando com os custos que ela tem para a produção do produto dela 15 mil reais, está com 15 mil reais de lucro, vamos colocar assim, pagando taxas, tudo. Se ela escalar e fazer 100 mil, ela vai ficar no 0 a 0, vamos colocar. Não sei quanto que vai ser para ela, estou dando um exemplo aqui. Mas quanto mais de pessoas ela conseguiria ter num produto de 97 reais se ela vendesse 100 mil reais, enquanto hoje ela está tendo um lucro de 15 mil. Exatamente. Só que o problema que eu vejo também, que é um problema que é gerado quando você coloca essa mentalidade na cabeça das pessoas, elas pensam assim, nossa, mas eu vendo hoje produtos de tickets baratos, se eu começar a escalar, eu sei que eu não vou ter mais lucro, porque isso já aconteceu, de eu tentar escalar e o ROI não bater. Então, é por isso que ele funciona, mas o que eu vou vender depois? Sabe? Tipo assim, por exemplo, vamos pensar aqui junto, acho que é bom pra gente quebrar algumas, talvez as pessoas tenham crenças em casa, tá escutando isso daqui, Sim. fica pensando, nossa, mas o que eu posso vender depois? Por exemplo, eu sei de algum produto que é um pack de Canva, de uma pessoa que eu conheço que faturou mais de R$1 milhão. Uau. Com um pack de Canva que era R$ 49,90. Uau. Então ela escalou muito, colocou order bump, ajustou o funil, foi escalando, começou a fazer 6 dígitos por mês de forma consistente, chegou a bater R$200 mil mensais, batendo um lucro, ainda com uma margem de lucro de 33%, até uns 40%. Então poderia escalar muito mais, porque era um produto muito bom. Aliás, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Até se puder marcar, que tipo de produtos escalam mais? Ok. Que eu falei sobre isso no EAD, acho que é legal a gente falar aqui também. Beleza. O pessoal vai curtir. Mas aí que ela chegou pra mim e perguntou, porque eu falei pra ela, cara, esse tipo de funil aqui não é um funil pra você ganhar dinheiro. Você tá ganhando muita grana, mas é um funil pra você conseguir escalar pra lucrar em uma outra coisa. Então o que eu posso vender? Aí eu falei pra ela, olha, uma escada de valor, que é a melhor escada de valor que tem. Existem 3 tipos de escada de valor. É um assunto até para outro podcast, né? Uau. Mas assim, tem um tipo de escada de valor que é a que eu mais gosto, que é a escada de valor de aproximação. Então, o que é a escada de valor de aproximação? Quanto mais eu me aproximo do meu cliente, mais ele paga para estar próximo de mim. Então, se eu vendo um pack de Canva para alguém que quer aprender um pouco mais sobre design, um próximo passo seria vender um curso para esse cara. Porque ele está mais próximo, né? Ele está vendo uma aula minha ao invés de ter somente um pack. O próximo passo, depois, é ter uma mentoria 1-a-1, ou então em grupo, né, com ele. Ou então participar de uma aula, fazer parte de algum tipo de grupo, de comunidade, vamos colocar assim, né, uma comunidade ali para estar próximo de mim junto com outras pessoas. Próximo passo, uma mentoria em grupo, que aí na parte da mentoria você já pode começar a cobrar ali os seus 7, 10 mil reais para as pessoas que compraram um pack de Canva e querem se profissionalizar, por exemplo. Muitas das pessoas que compraram um pack de Canva querem se profissionalizar. Porque isso faz parte da questão natural, né, ali. Vai ter pessoa que vai comprar que não vai querer, mas tudo bem. Assim bem como em todos os outros tipos de isca, né? Mas você está filtrando ali as pessoas que têm interesse por design, porque está comprando um pack de Canva. Então você pode vender. E depois ainda mais mentoria individual, para a pessoa que quer construir marca, construir branding. E por último, na tua escada de valor, vamos colocar assim, você pode ter uma implementação completa de criação de marca pessoal e marca empresarial para a pessoa que comprou teu pack de Canva. Exatamente. Você teve um custo por aquisição negativo, porque ela tinha lucro ainda. Imagina o quanto ela poderia escalar.
para depois cobrar, às vezes, 10 mil reais para fazer uma marca, que ia custar para ela o quê? Às vezes nada. E olha que interessante, o negócio principal dela é onde a gente queria ter prejuízo. Exatamente. E ela brigando com... Ela querendo fazer com que uma galinha voe. A galinha dá aqueles voos, mas ela tem uma hora que para. Voo de galinha. Pois é. E todo mundo que escala perpétuo, que é esse tipo de venda de ticket mais baixo, acaba tendo uma espécie de voo de galinha se não se preocupa com ganhar mais com o mesmo cliente. Então tem vários amigos meus que só vendem esse tipo de coisa. E eles, o que acontece? Se você vende PLR, se você vende esses tickets mais baixos, você sabe do que eu tô falando aqui. Porque o funil não foi feito para isso. Você escala, o teu funil que dava lucro no início para de dar lucro, e aí você fala assim, meu produto morreu. As pessoas falam assim, meu produto morreu. Não é que teu produto morreu, cara, é que teu produto não foi feito para dar lucro. Exatamente, cara, exatamente. Por exemplo, a gente tem o carregador de iPhone, a gente tem vários acessórios da Apple. A Apple, né, que vende meu celular, ela vende o celular da Matuta, vende isso aqui, ela vende recorrentemente várias vezes pra gente. Quantas vezes a gente já comprou da Apple? Exato. Imagina se ela só focasse em vender pro próximo cliente e só mais um produto. Tem o Vision Pro, Pô, que é tipo, acho que é $20 mil, um negócio assim. Cara, que é um ticket muito maior, sabe? E é isso que você falou, Vini. Olha que maravilha. O Jay Abraham, que é um grande estrategista, ele fala que existem 3 formas de você ganhar dinheiro com as pessoas, que é o quê? Vendendo para mais pessoas, aumentando recorrência e aumentando o volume que cada pessoa te paga. exatamente. Então, se a pessoa vende ticket barato, ela só pensando em quantidade. Sim. E até pouco tempo atrás, a pessoa até conseguiria ter uma empresa só pensando em quantidade, mas hoje em dia já não é mais assim. Infelizmente não. Então, o custo por aquisição subiu, o CPM, que é o custo para anunciar, subiu muito também, porque tem muitos mais anunciantes. As pessoas estão mais escolhendo mais aquilo que elas vão comprar. Então, se você não pensa em pelo menos esses 3 pilares, ideal pensar nos 3, né? Sim. Cara, você vai acabar ficando para trás, seus concorrentes vão acabar te passando. Sim. Não tem muito o que fazer, né? Porque o mercado hoje é assim. E cada vez mais vai cobrar cada vez mais que a gente pelo menos pense em 2 dos 3 pilares. Exatamente. Aqui a gente pensa em quantos, Matuta? Os 3, pô. Os 3? Na quantidade, aumentar a quantidade, a recorrência. Recorrência, porque a pessoa depois de um ano, se quiser continuar com a gente, ela pode continuar. Sim. E a gente estava até conversando sobre isso no almoço, né? Exatamente. Sobre essa questão de recorrência e pensar como é que a gente consegue fazer para que o cliente continue mais tempo com a gente ali. Exatamente. E aumentar o volume, né? Então, vendendo para o cara que participa do nosso programa de aceleração, algum grupo de negócios, por exemplo. Então, a gente está pensando sempre em como aumentar a quantidade, volume e frequência. Então, por isso que a Full Sales é tão lucrativa, né? Quando a gente pensa Exatamente. na empresa. Então. E olha que interessante, a gente tem clientes que compraram, olha só, comprou uma contratação nossa, que, por exemplo, a gente contrata time comercial, a gente presta esse serviço, e eu falo para todo mundo, gente, não é o foco, ele serve ou para isca ou para o nosso acelerado ter mais resultado contratando, né? Para a gente fortalecer a nossa base. Só que teve gente que comprou de 5 mil, comprou de 40 e depois gostou dos 5 mil, adorou, comprou, acho que desses 5 mil ele comprou mais 3, né? Teve um desconto de comprar mais, comprou uns 4 aqui, depois comprou um de 40, depois comprou um de 240. Então, se a gente não tivesse, né, se só tivesse um, se a gente fosse só uma empresa de RH, olha quanto valor a gente deixaria na mesa. Só que a gente não é uma empresa de RH, a gente é uma empresa que tem um propósito e uma causa, que é o empresário vender com mais previsibilidade e lucro de escala. É isso. Então, a cada etapa dele, que ele precisava de auxílio, né, a gente começou a oferecer valor. Então, no momento ele precisava de um time comercial, no outro momento ele precisava de processo de time e treinamento para esse time comercial. No outro ele precisava de consultoria para estruturar a máquina de vendas e funis dele. Sim. Então, a gente consegue, com o mesmo custo de aquisição, ter um volume muito maior. Ou seja, se a gente quiser, daqui a pouco, a gente não está fazendo isso, mas daqui a pouco a gente quer ganhar tanta escala que a gente aceita tomar um prejuízo quando a pessoa compra um produto de 5 mil reais. E um concorrente nosso que só tem esse produto aqui não consegue sobreviver. Porque se a gente consegue colocar 6 mil reais de custo de aquisição e ele precisa ter lucro, a gente quebra ele. Exato. A gente começa a anunciar com muito mais violência que ele, a gente começa a ter um produto muito melhor porque a gente vai ter mais caixa.
consegue contratar profissionais mais qualificados do que ele consegue. Inclusive, posso ir lá e falar, cara, você ganha 5 mil, vem trabalhar para mim por 8 mil, porque eu ganho mais. Porque eu criei uma esteira de produtos e eu consigo vender mais para o mesmo cliente. Olha o que você falou. Você consegue contratar o cara que trabalha lá, pagando mais para fazer o mesmo serviço aqui. Porque a empresa, a estrutura é mais lucrativa. Exatamente. Olha que legal. Exatamente. E não é... E, Matuta, às vezes não é... É modelo de negócio. Sim. E modelo de negócio, depois que é desenhado, não te custa. Você desenhou um modelo que, assim, não é uma galinha, é uma águia. E quando você desenha uma águia, é muito mais fácil e muito mais tranquilo de voar. Sim. E você insistir em um modelo que não tá feito para voar, e você trabalha com muita gente assim, né, que quer escalar, e muita gente muito boa de escala de low ticket, mas no veículo errado. Imagina se tivesse no veículo certo. Nossa. Porque a pessoa faz tanta energia para conseguir voar que ela consegue dar uns voos bons, mas para, porque não consegue ganhar escala. Exato. E a Não, gente está aí quanto tempo, né, Matuta? 6 meses, 7 meses e com um resultado que o pessoal te parabeniza demais, cara. Como é que vocês conseguiram? A ROAS médio dos últimos 3 meses, o retorno sobre investimento em anúncios, beira 50. Uau. 50 vezes. A cada real investido em tráfego, voltou 50 reais. Cara, é surreal. É muito alto. Geralmente, as pessoas, quando vão escalar esses produtos de tickets mais baixos, tem uma margem ali que é tipo... de um ROAS de 3 no máximo. Quando é muito bom, é ROAS de 4, sabe? É. Tem gente que tem ROAS de 1.5 e 2 e tá 1.5, jogando 2, isso, né? É isso aí. E o pessoal escala. Tem um amigo meu que fala assim que se o ROAS bater 1.4, ele coloca a casa. Pois é, né? Então o pessoal tá Pois é. feliz com isso, cara. E assim, é um modelo de negócio, né? E por quê? Justamente por isso que eu falei. Então a pessoa já sabe que o produto é voo de galinha. Então ela coloca o máximo possível pra quê? Pra colocar uma turbina na galinha, porque sabe que ela vai cair. Sim. Então enquanto ela estiver subindo, cara, ele quer impulsionar a galinha pra que ela suba, porque ele sabe que vai cair. Então, Legal. existe essa questão também de maturidade emocional, sabe? Porque esses meus amigos, por exemplo, quando o produto morre, cara, eles ficam em depressão. Imagina. Porque ganhavam depressão. 100 mil, 50 mil. Às vezes a pessoa bate, por exemplo, 70 mil de faturamento no dia, com 35 mil de lucro. E no dia seguinte, tá em prejuízo. Uau. Entendeu? Nossa, deve ser uma roça, né, cara? Mexe Não querer muito. viver. Nossa, a gente tá muito bem considerando isso. Mas deixa eu voltar num ponto, Matuta. O que a gente fez de alteração? Onde é que a gente tá Boa. mirando? É que quando você soma com comercial, quando você faz aquela isca paga, e você trabalha muito bem nesse convencimento da pessoa pagar 47, porque o convencimento maior não vira mais do comercial agendar essa pessoa, como você bem citou. Vira da pessoa comprar um produto de 47. Por mais barato que seja um produto de 47, a pessoa tem que tomar uma decisão muito N vezes maior do que ela baixar alguma coisa gratuita. Sim. Só que esse passo dela é tão grande que depois ela não precisa dar passos tão grandes de convencimento. Ou seja, olha que interessante que você mapeou. E a pessoa que está aqui está vendo um conteúdo muito bom que a gente vai entregar o ouro. A pessoa compra o produto e aí você tem uma pesquisa logo de imediato e jogando uma razão pela qual ela vai se beneficiar por responder bem aquela pesquisa. Sim. E aí quando você entra em contato referente àquela pesquisa, né, a pessoa, poxa, eu vou ganhar um bônus aqui que ele preparou para mim. Ou seja, a pessoa vem muito mais leve para um agendamento. Sim. Porque o foco do Ela marketing, ela quer. O foco, e ela vai ficar muito impressionada, porque a gente faz ela se impressionar nesse processo de compra. E você trazer uma pessoa de dentro de casa é muito mais fácil e o nosso comercial vai trabalhar muito menos. Ele vai fazer follow-up muito eficiente, porque todas aquelas pessoas, mesmo as que não respondem, elas já estão dentro de casa. Então ele pode buscar agendar 70% desses clientes. Então esses hacks pode ser que a gente estoure, né? A gente pode ser que você veja a gente daqui a pouco estoura, porque a gente criou um modelo muito campeão. Sim. E a gente vai construir esse low ticket. Quem tiver com a gente nesse processo Vai construir junto. vai construir junto. Já teve até esse papo dentro do programa de aceleração lá, lembra? Exatamente. Cara, quem fizer isso, que já foi, a gente já validou, agora a gente vai escalar e vai validar na escala, a gente vai ter outro problema que a gente já está precavendo, né, Matuta? Que é, olha só como é que a gente vai resolver o RH. Porque depois, quando a gente tiver muito cliente para falar,
Aí a gente precisa de um time grande. Sim. E time você não constrói do dia para noite porque precisa de treinamento. O que a gente vai fazer? Vai fazer um produto para a gente vender para as pessoas aprenderem vendas. Qual que é qual que é o objetivo disso aí? É ganhar dinheiro com produto? Não. É construir gente treinada para RH. A própria Mari Percy, que é a estratégia acelerada nossa, ela fala assim, Vinícius, eu estou contratando todo mundo do meu curso de estrategista de conteúdo, porque ela tem uma agência muito boa. Tá, a Mari Percy, é acelerada nossa, tem essa agência. Só que ela estava com problema da agência crescer e ela não conseguir treinar. Ela gastava muito tempo treinando. O que ela fez? Um lançamento de um curso de como é que você vai trabalhar como estrategista de conteúdo social media. Ela falou, cara, dá água pro vinho. Eu contrato a pessoa, já sabe o que tem que fazer. Eu economizei tempo, eu não paguei para ela aprender com o meu tempo. Ela pagou para mim, para ela aprender sobre o tempo dela e ainda me pagou dinheiro. Não é só cliente a CAC negativo. É funcionário a CAC. Funcionário a CAC negativo, cara. Custo de aquisição de funcionário. É CAF. CAF. É o CAF negativo. Caramba. Olha que louco. E eu tô tendo tanto insight desse papo maluco, cara. Eu tô tão animado. Tem uma coisa, olha que legal. Você tava falando aí e me veio na minha cabeça. Por que as pessoas elas não vendem mais pro mesmo cliente? Porque tem uma visão, que é uma visão de mercado. E geralmente as pessoas, quando são treinadas para ser empreendedoras, elas são treinadas nessa visão. Que não é que é uma visão errada, mas uma visão de grande empresa. Para quem está querendo crescer, é um pouco diferente. O que é a visão? O Russell fala no livro também, no Dotcom Secret, sobre isso. Que é a visão centrada no produto e a visão centrada no consumidor, no cliente. Quem tem a visão centrada no consumidor vai entender que esse consumidor tem mais do que uma dor e vai desenvolver diversos produtos para conseguir vender para essa mesma pessoa. Quem tem a empresa com a visão centrada no produto, acaba querendo melhorar o produto e tentar achar pessoas para comprar esse mesmo produto. E aí não consegue ter frequência e aumento de volume. Então a pessoa acaba quebrando, a não ser que seja um banco. Porque no caso do banco, né, ou então de uma empresa que é muito grande já, a pessoa já está sentada num caixa gigantesco e consegue gastar esse caixa e a partir disso ir crescendo. Startup faz muito isso. Né? Pega dinheiro de investidor externo para conseguir elevar um produto e a partir da elevação desse produto ela consegue ter um caixa, um valuation, né? E vende a empresa depois por um valor ainda maior. Talvez esteja falando besteira que eu não manjo muito desse negócio de startup. Mas assim, entenda o conceito do que eu estou dizendo aqui. Cara, se você não está sentado numa pilha de dinheiro, você não pode gastar de forma infinita para ter aquisição de clientes em alguma outra coisa, se você cria um produto de aquisição para a tua empresa, você consegue escalar a tua empresa sem precisar gastar o dinheiro do teu caixa. Uau. Então, é surreal. Me veio na cabeça quando você falou da questão de a pessoa vender sempre o mesmo cliente, a gente criar vários produtos para o mesmo cliente, sobre essa questão das duas visões, sabe? Uhum. E é legal fazer esse disclaimer, vamos colocar esse aviso para as pessoas, né? Exatamente. Se ela não está citada na pilha de dinheiro, é importante ter um produto de aquisição, cara. Para você conseguir ter a aquisição desse cliente a um custo menor e depois, no teu produto principal, que você já tem, às vezes, você conseguir ter um lucro ainda maior. Exatamente, não é só para negócios assim, que é tipo de consultoria, que nem o nosso. Se você tem uma clínica de cirurgia, né, por exemplo, cirurgia plástica, e você quer atrair a pessoa interessada em fazer uma nova cirurgia ou primeira cirurgia, você vai fazer uma isca e você vai convencer a pessoa que ela precisa daquela educação, aquele conteúdo para fazer uma cirurgia ideal. Eu tenho um exemplo. Olha só, imagina que você faça um tipo de cirurgia nas pálpebras. Tem até um amigo que faz, desse daí pra ele. Que é aquela cirurgia chamada blefaroplastia, que é uma cirurgia da pálpebra que você tira a pálpebra, né? Pra ficar uma pálpebra mais lisa. E aí, se ele, por exemplo, constrói um guia para que a mulher consiga entender quais são os riscos de fazer blefaroplastia em hospitais que não sejam qualificados. O que ela vai fazer aqui naquele guia? Ela vai entender como é que ela consegue saber qual que é o melhor hospital para ela fazer blefaroplastia, escrito pelo doutor. Olha. Quando ela for fazer, você acha que quem que ela vai querer procurar para fazer a cirurgia? O doutor que escreveu o livro. Exatamente. Ela leu. E ele vai atrair quem? Exatamente a pessoa que quer. Exatamente a pessoa que ele quer. Exatamente. É só ligar para ela, vem cá, eu vi que você baixou isso aqui. Você já tem um lugar para fazer isso aí? Você quer cotar? Fez? Você quer dar uma olhada? Você quer vir até a nossa clínica para entender como é que é o procedimento?
Boa. É muito mais fácil. Pronto, acabou. Aí a pessoa fala, nossa, eu li seu livro, sabe? Pois é. E ela dá Eu mais li o valor livro de porque ela lê, né? exatamente. Ela consome naquele produto. Exatamente. Muito bom. E sobre isso também, o que eu já percebi também, que é uma coisa que as pessoas podem implementar, que é o seguinte. Diferentes tipos de produtos escalam de forma diferente, de acordo com a forma que eles são empacotados. Então, os produtos que mais escalam são os produtos que são ditos atalhos. Ok. Então, o que é um atalho, por exemplo? Se a pessoa tem um curso de 72 horas no produto de aquisição, dificilmente a pessoa vai para o próximo passo. Porque a pessoa vira e fala assim, pô, eu ainda tenho 72 horas para assistir, e aí já vai ter um próximo passo. Exatamente. Sabe, o que vai ser no próximo passo? Vai ser mais 100 horas de conteúdo? Exatamente. Então, o atalho, ele precisa ser algo de fácil consumo, com baixa barreira de entrada, né? Então a pessoa ela compra, já entende o que é, e algo que seja prático, que a pessoa coloque, seja plug and play. Sim. Tipo, o que é o plug and play? Você comprou um mouse, por exemplo, você não precisa instalar o software do mouse no teu computador para ele funcionar. Você só plugou ele no teu computador, já tem um benefício. Já está funcionando. Sim. Já. Então você colocou na tua rotina, vamos colocar assim, e já teve resultado. O que é um bom produto de atalho? Script de vendas. Exatamente. Porque a pessoa só segue aquilo e a partir de seguir aquilo, ela já começa a ter resultado. Outra coisa, protocolo. Cara, segue esse protocolo. A pessoa não precisa ler um livro, não precisa ver um Não precisa curso. estudar como é que vai criar um protocolo, um curso de estudar. Exatamente. Checklist. Checklist, né? Desafio. Então, por exemplo, a pessoa segue um desafio de 3 dias para ter um resultado. Outra coisa, planilha. A pessoa já tem a planilha pronta, só preencher os dados ali e já tem o resultado. Exatamente. Calculadora, que aliás a gente tem uma calculadora, né? Exatamente. Calculadora de ROI, de custo comercial, dimensionamento de time. Exatamente. Tá na descrição, será? Será? Então a gente coloca. A gente coloca na descrição. Não pode esquecer de colocar. Tá certo. É isso aí. Bora anotar e vamos colocar. Então, calculadora para a pessoa conseguir saber qual é o dimensionamento comercial que ela precisa para chegar no faturamento que ela quer. Então imagina você preencher os seus dados em algum lugar e já ter o resultado. Assim, ó, você precisa contratar 2 closers e um SDR. Ou então 2 SDRs e um closer. Então 3 SDRs e um closer. Você fala, então para chegar nesse resultado aqui eu preciso disso. Pronto. Resultado palpável, tangível. Exatamente. Fácil, ela coloca quanto ela vai pagar no lead, quanto é que ela investe, e ela já tem na hora quanto é que ela vai faturar baseado na taxa de agendamento, conversão. Então ela consegue dimensionar, quero faturar 200 mil, para o meu ticket eu preciso de 2 SDRs, 2 close. Quero faturar 500 mil, preciso de 3 de 3, por exemplo, dependendo do tamanho do ticket. E imagina que, por exemplo, a gente coloca isso para rodar e nem coloca como um dos bônus do nosso funil de aquisição, né? Então, por exemplo, a pessoa paga 7 ou 17 reais pelo Master Sales Script, que é um script de vendas, e um dos bônus dele é a pessoa ter acesso à calculadora, para ela conseguir fazer o dimensionamento comercial dela. O quanto que essa pessoa não ficaria grata. Exatamente. E entender, e eu tenho uma outra coisa também que esse tipo de produto gera, que as pessoas podem pensar em casa sobre como fazer isso que a gente vai fazer aqui, hein? Legal. Olha só o que vai ser. A pessoa ela vai baixar, ela vai comprar, né, o produto, e lá dentro, quem consumir e colocar em prática o que a gente ensinar lá dentro, ou o que a gente tiver lá dentro, vai elevar o nível de consciência dela sobre o problema que ela tem. Olha. Por quê? Porque a pessoa, como que ela vai fazer para contratar? Como que ela vai fazer para fazer outra coisa? E a partir do nível de consciência mais alto que ela tem, o que ela vai fazer? Procurar a gente. Legal, olha vai que acabar comprando de novo. interessante. Que interessante, cara. Olha só, realmente, então além da isca, né, depois que a pessoa entra para ela aumenta a consciência do problema. Exatamente. E não às vezes de maneira que você cria um novo problema, não, você evidencia um problema que ela tem, que às vezes ela não se dá conta do problema futuro que ela vai ter e ela precisa de uma solução. Né? Isso. Então, até na cirurgia que você citou, às vezes ela precisa de um medicamento, vou dar uma ideia, ela vai precisar de um medicamento pós-operatório. Boa. E aí a tua empresa pode ter uma parceria, pode fabricar esse tipo de medicamento. E você leva a consciência para ela entender, olha, eu vou precisar desse medicamento. E eu estou confiando em quem? Na pessoa que já me atendeu, porque eu fui bem atendida, teve um bom atendimento, por isso que até a experiência do cliente é uma área muito lucrativa. A gente pode falar até disso no podcast. A experiência do cliente é uma área muito lucrativa. O pessoal elogia muito a nossa experiência do cliente.
E eu falo assim, olha, primeiro eu comecei fazendo por obrigação moral, que eu acho que quem confia dinheiro em você tem que ter um excelente atendimento. Só que eu descobri depois que é muito lucrativo você atender bem o cliente, porque ele recompra, ele indica, e aí gera aquele CAC zero, que é cuja aquisição zero, também. Sim. Então o cliente satisfeito é muito lucrativo para a empresa, tá? Então essa experiência do cliente, ele consumir um produto que ele vai ter confiança, facilita ele no próximo passo. Aquele exemplo que eu dei da pessoa comprar uma contratação de R$ 5.000, depois ela contratar mais, falou que, cara, nunca vi o resultado que vocês deram, contrataram na primeira semana, a pessoa muito boa, muito afiada, toda a ver com a gente, e aí foi para um produto de treinamento desse time, e depois foi para um produto mais avançado de consultoria, porque ele viu o valor do atendimento do produto. Então, o produto e a entrega, a experiência também é uma estratégia de vendas e uma estratégia de marketing. Sim. Então, isso é muito importante ser dito. Então, você sempre vai alinhar, mesmo o produto barato, essa experiência, porque ela fortalece o próximo passo. O growth, você acho que da empresa, tipo, a área de crescimento da empresa é baseada em 3 setores. E geralmente quando a pessoa ela tem uma empresa que não é uma empresa tão madura, ela não consegue enxergar isso muito bem, porque geralmente é ela que faz tudo. Mas é vendas, marketing e produto. Sim. Então, o gerente de produto também é responsável pelo crescimento da empresa. Porque se ele entregar um produto ruim, vai ter reembolso, vai ter chargeback, vai ter taxa de inadimplência, vai ter reclamação. Você vai gerar ali um barulho negativo que vai fazer com que o teu próprio marketing e vendas caiam. Muito. Isso acontece demais. Pessoa com produto ruim não sabe que não está vendendo porque o produto não é bom. Só por causa disso. Tem um livro sobre isso, que chama Gratidão, do Gary Vaynerchuk. Ah, uau. Ele fala sobre a história de um cara que tinha um voucher para recomprar um vinho e chegou lá e mostrou e o voucher tinha vencido há algumas horas e o cara não quis atender ele. Aí ele foi lá na internet, falou mal e a loja, depois de 5 anos, por causa daquela reclamação, faliu. Olha que loucura. Aí ele conta sobre como você tratar bem o cliente, principalmente na era digital, faz com que você consiga ter uma empresa que é sólida. É obrigação mesmo, sabe? Exatamente. Matheus, eu acho que foi de ouro tua participação aqui, como sempre. Poderia falar por horas aí. Cara, horas. Podia fazer uma maratona, né? Bora fazer um dia maratona? Nossa, tem que vamos marcar uma maratona. Também, né? Exatamente. Vamos fazer uma maratona aí de... Já vi podcast de 6 horas. Aguenta? Falando de marca, de produto? Bora, fechou, hein? Meu caro, obrigado. Acho que você que está em casa, você que está vendo a gente aqui, não deixa de curtir, comentar. Você pode acessar também nossas iscas aqui gratuitas, por enquanto, daqui a pouco vão ser pagas pelos motivos que você viu aqui. Tá? Você pode acessar o nosso site, você pode entender mais nas nossas outras lives como é que você resolve problema de contratação, estruturação de produto, estruturação de time comercial, estruturação de oferta, funis de marketing também. Então, continue consumindo para você ter um negócio com mais previsibilidade, lucratividade, liberdade e também escala. Um abraço e eu te vejo na próxima terça-feira, 20h30, aqui no Comercial Faixa Preta. Um abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima. Bye. Bye.